Nós estamos fazendo uma reflexão sobre a introdução à transdisciplinaridade e estudando a Carta da Transdisciplinaridade. Nós vamos começar pelo artigo 1. Nós vimos no nosso encontro passado a fundamentação teórica dessa carta. Vamos, então, ao artigo 1. Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo em estruturas formais, quaisquer que sejam, é incompatível com a visão transdisciplinar. Aqui está implícita uma crítica ao esvaziamento de uma visão mais integral do ser humano, no sentido de incluir não só o ser humano visto como objeto, mas também como sujeito, como pessoa que tem a sua dignidade e que não pode ser reduzida a um mero objeto de estudo. Claro, nós estudamos o humano, nós nos estudamos, em filosofia nós nos autoavaliamos, nós nos autoestudamos o tempo todo, a gente tem até uma direção dada por Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo, quer dizer, não se trata de não observar, de não analisar, de não pensar, de não induzir, de não deduzir, de não questionar, etc. Isso tudo é muito importante. A questão é não reduzir o humano a um objeto de estudo, mas é um sujeito que a gente está tentando conhecer. E esse sujeito, ele tem a sua dignidade e ele tem a sua dimensão de mistério, que é uma dimensão da problemática que ele traz, da diferença, da singularidade que ele traz. E a gente não pode dizer, bom, estudei o objeto humano aqui nessa disciplina, então eu vou estender a minha observação a todos os seres humanos em todos os lugares do planeta. Isso não é possível, porque o ser humano é um ser singular, é um ser único. E é um ser dotado de razão e consciência. Então, há uma atenção, uma vigilância aqui diante dessa atitude que consiste em reduzir o humano a um objeto de conhecimento. Ele é um sujeito que a gente está tentando conhecer. E um sujeito, e nós, quando nós tentamos conhecer o humano, nós interferimos nas nossas teorias, nós interferimos nas nossas observações, porque nós temos nossa subjetividade também. E o único meio de ir além dessa subjetividade é conhecê-la e saber aonde a gente coloca essa subjetividade, e não negá-la, e não recalcá-la num pretenso discurso apenas objetivo. Todo discurso tem sua parte de sombra. E o único jeito de lidar com essa parte de sombra é identificar onde está essa parte de sombra. E esse é um trabalho de perlaboração, simultaneamente vindo da psicanálise, mas hoje filosófico, sociológico, e que pode ser efetuado de forma transdisciplinar por qualquer pesquisador. Quer dizer, se eu estou estudando humano, eu sou um sujeito implicado na minha pesquisa, com a minha subjetividade, e o humano que eu estou estudando, eu não posso reduzi-lo a um mero objeto de conhecimento. Essa, então, é a finalidade do primeiro artigo da Carta da Transdisciplinaridade, pelo menos é uma das leituras e das interpretações possíveis, porque eu dei muitas aulas me apoiando nessa carta, e é muito interessante ouvir o que cada um tem a dizer em cima do artigo 1 e de como cada um lê esse artigo 1. Quer dizer, a minha leitura não é a única leitura, é uma das leituras possíveis, que é uma leitura que vem da filosofia, mas e um outro filósofo diria talvez outra coisa. Então, eu quero só com essa videoconferência, abrir um debate sobre a Carta da Transdisciplinaridade e levantar algumas direções de reflexão. O artigo 2
fala do reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, que é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um único nível, regido por uma única lógica, não se situa no campo da transdisciplinaridade. Aqui, eu penso que um físico explicaria muito melhor esse segundo artigo, pois o que a transdisciplinaridade traz são os conhecimentos oriundos da física, e inclusive da física quântica, descrevendo a realidade como tendo um tipo de funcionamento ao nível macrofísico e um funcionamento totalmente diferente ao nível quântico, ao nível microfísico, ao nível da partícula, obedecendo a leis diferentes das leis observadas no mundo macrofísico e, grande mistério, a inclusão e ordenação desses diferentes níveis no nível da consciência humana. Quer dizer, nós pensamos e pensando, nós estamos atravessando vários níveis de realidade, o nível macrofísico e o nível quântico. E como se dá essa harmonização desses vários níveis de realidade? Tudo isso obedece ao campo da pesquisa da física contemporânea. O que eles dizem é, o que você vê não é exatamente só o que existe. Existe por trás do que você vê um mundo. E a ciência se interessa justamente a esse mundo que existe por trás daquilo que a gente vê, por trás daquilo que aparece. E que nem sempre obedece às mesmas leis daquilo que a gente percebe. Um pioneiro disso foi Galileu, que descreveu que a Terra era redonda e que ela se movia e que ela girava em torno do Sol, o que foi, para a época, uma enorme descoberta e que mostrava que justamente as coisas não eram exatamente do jeito que a gente percebia. A Terra parecia imóvel, no entanto, como diz Galileu, ela se move. E toda pesquisa científica se baseia nessa busca de compreensão daquilo que é invisível, indicível, incompreensível num primeiro aspecto. Dizer, olha, cuidado, se a gente reduz a realidade meramente àquilo que a gente observa, a gente está trancando essa realidade numa interpretação que é muito redutora. O artigo 3 diz: a transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar. Ela faz emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam entre si e ela oferece uma nova visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não busca o domínio das várias disciplinas, mas a abertura de todas elas, aquilo que as atravessa e as ultrapassa. Então, o que é proposto aqui? Não é dizer, nós vamos nos reunir, produzir um novo saber, e esse saber vai ser fechado, e nós vamos impor esse saber, e ao invés de ser um saber oriundo de uma disciplina só, vai ser um saber oriundo de várias disciplinas e que vai se impor de forma unilateral e rígida ao campo científico de modo algum. O que é interessante aqui é ver quais são as grandes questões que atravessam todas as disciplinas. Questão de quem nós somos, da onde nós viemos, questão da origem, para onde nós vamos, questão da direção. Essas grandes questões atravessam todas as disciplinas. E o que reúne todas as disciplinas é o que o Thomas de Conan chama de, um filósofo canadense, de se inspirando nos outros filósofos, e o primeiro Sócrates, que diz que tudo sei e que nada sei, numa douta ignorância, dizendo que, no fundo, o que motiva um conhecimento científico são os problemas que ele não consegue resolver, ele vai pesquisar para tentar resolver, ter novas descobertas e assim por diante. Mas o que nos une é essa mesma busca e também as grandes questões filosóficas. O artigo 4
O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade aberta, mediante um novo olhar sobre a relatividade das noções de definição e de objetividade, o formalismo excessivo, a rigidez das definições e o exagero da objetividade, incluindo a exclusão do sujeito, levam ao empobrecimento. Então, aqui, o que está colocado foi um pouco o que eu desenvolvi na minha fala precedente, que é a questão do vetor, né? o que vai através das disciplinas, o que atravessa as disciplinas, quer dizer, qual é o vetor dessa disciplina? E, em termos filosóficos, eu diria qual é o sentido dessa disciplina. Por que essa disciplina existe e qual é o sentido dela? O que ela traz? Né? E não somente a questão da eficácia, a questão da competência, mas a questão do significado ético da disciplina. Ao que ela contribui? Quais são os seus aportes? Ao nível social, ao nível ambiental, ao nível filosófico, ao nível psicológico, etc. Né? Ao que essa disciplina contribui? Qual é o seu sentido humano? E a segunda questão é o que está além de todas as disciplinas, isso é o que nos faz buscar. E aí é um grande mistério do humano que Lacan trabalhou muito, Jacques Lacan, psicanalista, que é a questão do desejo. O ser humano é um ser desejante, não é um ser que tem apenas necessidade, é um ser de linguagem, um ser de palavra, um ser desejante. E nós podemos ter nossas necessidades preenchidas, nós continuamos desejando sentido. Nós temos uma demanda humana de sentido. E essa demanda humana de sentido, ela está potencialmente presente, mas nós podemos calá-la. Né? É possível calar essa demanda, desmotivar, decepcionar, desencorajar, embrutecer, mecanicizar. E a questão do inumano, colocado por Lyotard, François Lyotard, filósofo. Portanto, o que está através e além das disciplinas é a questão do sentido e a questão dos grandes problemas que vão atravessar todas as disciplinas, movidas pelo desejo de conhecer, esse desejo humano, pela demanda de sentido humano. Artigo 5. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua reconciliação não apenas com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. Então, eu ressaltaria aqui a questão da experiência interior de cada um, a questão da imanência, a questão da inspiração, da afetividade, de uma razão, afinal, sensível, que é a razão humana. E eu vou abrir o debate entre aqueles que estão me ouvindo em cima da importância de relacionar o conhecimento científico com a experiência interior de cada um. Nós estamos trabalhando em cima de uma introdução ao pensamento, à ação transdisciplinares, à transdisciplinaridade de modo geral, com o princípio esperança, lançado por uma carta, com vários artigos que alguns julgarão de utópicos, outros de precursores, enfim, em todo caso, problematizadores da realidade do mundo científico atual. E nós vamos, então, dar continuidade com o artigo 6, que é um artigo difícil, pois chama realmente a uma interpretação inter e transdisciplinar. Eu vou dar uma leitura, que é a leitura da filosofia, e a minha leitura dentro da filosofia, e, claro, deixo aberto o debate. Artigo 6.
com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional. Embora levando em conta os conceitos de tempo e história, a transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte transhistórico. Bom, eu vou retomar parte por parte essa definição. Seria interessante, para quem está me ouvindo, talvez se remeter a uma definição de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, para compreender bem a diferença entre multi, inter e transdisciplinaridade. A diferença que é dada aqui, fundamental, é a questão de que a interdisciplinaridade gerou novas disciplinas, gerou, por exemplo, o encontro da biologia com a neurologia, a neurobiologia, o encontro da sociologia com a psicologia, a psicossociologia. Então, foram olhares que se enriqueceram, mas que criaram uma nova disciplina. A multidisciplinaridade é quando a gente, dentro de uma disciplina, para estudar um objeto, como um quadro, por exemplo, a gente vai chamar várias disciplinas, como, por exemplo, na história da arte, para estudar um quadro do Vincent Van Gogh, como os girassóis, a gente vai chamar várias disciplinas para estudar e interpretar essa obra. Isso seria multidisciplinaridade. Falando muito rápido, né? E, só para resumir, e a questão da interdisciplinaridade, que é essa questão do cruzamento de saber, a crítica que a transdisciplinaridade vai fazer foi muito interessante, mas criou saberes mais especializados e a fragmentação do saber continua. Quer dizer, é preciso ter um horizonte que seja um horizonte comum. Nossa ambição no horizonte transhistórico, que atravessa a história, que dá sentido à história, né? Um horizonte que humaniza a história. Extremamente utópico, claro, mas de uma utopia pragmática, dizendo assim, bom, nós estamos no presente, mas esse presente pode ter um sentido, pode ter uma orientação, pode ter uma ambição de evolução e de ultrapassamento e de humanização. O que seria essa humanização? Paul Ricoeur, o filósofo Paul Ricoeur, em Si Mesmo como Outro, propõe, por exemplo, uma vida boa com e para os outros em instituições justas. Isso seria um processo de humanização. Quer dizer, uma vida em que a gente não está uns contra os outros, nem uns acima ou abaixo dos outros, mas com e para os outros em instituições justas, equitáveis. Então, bom, lógico, a obra do Paul Ricoeur tem 360 páginas. Né? Eu tenho pouco tempo aqui para o meu vídeo, mas eu remeto a essa leitura que é muito interessante, no contexto de, afinal, para onde vamos, a resposta do Paul Ricoeur pode ser uma resposta enriquecedora, não é a única. Então, a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional, quer dizer, ela se abre para as várias dimensões do ser humano e convoca, para estudar um problema humano, as referências oriundas de todas as disciplinas, numa perspectiva de sentido humano dado à história. Essa seria a minha breve interpretação do artigo 6. Agora eu remeto a cada um a sua própria leitura. Né? Artigo 7. A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências. Então, essas seriam todas as armadilhas, de que
que podem nos aguardar nesses encontros científicos, a ambição. O professor emérito da Unicamp, o Biratã D'Ambrosio, matemático, ele fala da questão das gaiolas. A gente estaria numa gaiola transdisciplinar, com a sua visão, com a sua, acostumado a seus paradigmas, seu modo de funcionamento, etc. E aí a gente une todos os saberes e a gente vai entrar numa gaiola maior. E essa seria, então, a problemática aqui, quer dizer, a gente vai reproduzir, finalmente, todos os limites e o indotrinamento e as posturas dogmáticas que uma disciplina pode ter em um dado momento da sua história, de forma transdisciplinar. E atenção, então, à questão não é uma igreja, não é, são um grupo de cientistas que estão, de fato, falando da dimensão sagrada do humano e da sua dignidade, e da sua irredutibilidade a ser meramente objeto de estudo, mas não quer dizer que a gente vai formar um novo grupo de gurus transdisciplinares que vão sair por aí doutrinando a população, etc. Né? Então, cuidado com as respostas e atenção a manter as perguntas sempre abertas e o espírito científico vivo no campo da pesquisa transdisciplinar. Então, artigo 8. A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O aparecimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas a título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional da dupla cidadania referente a uma nação e à terra constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar. Aqui, o que é dito é a relação que deve haver entre o local e o global, entre o que acontece no outro lado do mundo e o que acontece no Brasil, e dizendo que isso tem uma influência, uma repercussão no que vive o brasileiro, como no que vive o habitante de outro país. Existe uma interconexão entre todos os habitantes do planeta, uma interligação, uma interdependência que nós não podemos mais ignorar. E uma fratura, por vezes, uma fratura social, uma fratura em nível do conhecimento, em nível da repartição econômica, em nível dos bens, em nível das condições de trabalho, das condições de vida, em nível do meio ambiente, que nós não podemos ignorar e nós precisamos refletir junto sobre todos esses desníveis internacionais e conflitos e sofrimentos que atravessam o planeta e que têm consequências para todos nós. Né? Daí a ambição de se considerar cidadão do mundo, não só cidadão do Brasil, o cidadão da França, o cidadão do Canadá, o cidadão da África, o cidadão dos Estados Unidos, o cidadão dos países árabes e assim por diante. Né? Artigo 9. A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação a mitos e religiões, e àqueles que os respeitam no espírito transdisciplinar. O pesquisador transdisciplinar não reduz o mistério que existe da condição humana e não exclui o diálogo com as religiões quando se trata não de dogmas arbitrários, mas de falar falar a mesma língua no sentido de falar de uma incógnita, de falar do mistério da condição humana, do mistério da origem, do mistério da vida, né? da dimensão, da alteridade da natureza. E não se trata de desprezar as religiões, ou de se fechar
ao que vem das religiões e que remete a essa dimensão misteriosa do humano, essa dimensão problemática, essa dimensão singular e do sujeito humano, da pessoa única que é cada ser humano. Então, portanto, há um diálogo com as tradições, um diálogo com o conhecimento que vem dos mitos, que é muito interessante, que traz questões, com o diálogo com o que vem dos diferentes povos, da sabedoria contida nos mitos, nas lendas, nas crenças. No Brasil, a gente poderia falar da sabedoria contida nas crenças indígenas, na sabedoria contida nas crenças guaranis, por exemplo. O Guarani tem uma utopia da terra sem mal, que a gente todo mundo vai numa canoa e essa canoa vai permitir a gente atravessar um rio e chegar à terra do sem mal. E é interessante, é uma metáfora, claro, né? A metáfora da canoa. E muitas vezes eu digo assim, mas e se a minha canoa está furada, será que eu posso ir na canoa do vizinho? E como é que a gente vai fazer para chegar a essa terra do sem mal? Mas é interessante o que eles trazem, né? E essa busca da terra do sem mal, essa busca guarani. Então, quer dizer, quando a gente constrói conhecimento, muitas vezes, no cotidiano, no local, existe um conhecimento que já está aí. E uma sabedoria que já está aí, uma sabedoria de vida. O Guarani tem uma sabedoria de vida, né? E é muito interessante ouvir a sabedoria de vida do Guarani. E, claro, né, o cientista pode ter uma crueldade e pode ter uma insensibilidade. Então, a gente não se fecha aí à questão do sagrado, no fundo, né? A questão da dignidade sagrada de cada ser humano, sem querer ser uma nova igreja, nem uma nova religião, nem uma nova seita. Simplesmente colocando a questão do valor do humano, a questão filosófica do valor do ser humano e do conhecimento gerado localmente, no cotidiano, pelas pessoas, que nem sempre é um conhecimento científico, mas que pode ter sua riqueza. Olá, nós estamos trabalhando arduamente, eu diria, sobre a introdução à transdisciplinaridade, analisando artigo por artigo a Carta da Transdisciplinaridade, e vamos ao artigo 10, que é a questão da transcultura, quer dizer, dessa relação de mediação, de passagem, de diálogo entre as culturas e não no plural, e não da questão de uma cultura só que se imporia a todas as culturas. Então, o artigo 10. Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possa julgar as outras culturas. A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural. Quer dizer, no fundo, a proibição de violência, a busca da integridade física e psicológica das pessoas humanas, é algo que a gente encontra em quase todas as culturas. Essa proibição de violência vai se expressar de modos diferentes, essa busca do bem vai se expressar de modos diferentes. As morais são várias e existe, claro, uma ambição de bem comum, uma ambição de dignidade, uma ambição de respeito, uma ambição da questão dos direitos humanos e que se coloca, né? Mas eu diria que essa questão ela precisa ser reinterrogada, visitada, discutida, debatida localmente. Pessoalmente, eu não abro mão da questão dos direitos humanos e da necessidade
da proibição de violência e da integridade, né? Do respeito da integridade, da dignidade humana. No entanto, é claro que isso não é um pedido que não esperou a Revolução Francesa para acontecer. Outros povos, outros locais, outras histórias têm um pedido semelhante. E a questão da dignidade não é uma questão também que esperou a Revolução Francesa para acontecer. Quando a gente lê Confúcio, Lao Tse, os textos dos Vedas, que a gente se interessa a culturas antigas, ao sânscrito, a gente percebe que a demanda de respeito, de integridade, que a questão da dignidade humana já são muito bem colocadas, né? Portanto, não existe um local que seria o local para falar dos valores humanos. Qualquer povo pode se levantar para falar dos valores humanos e para exigir esse respeito à integridade, à dignidade humanas. E muito mal foi feito em nome dos valores e da ética. Quer dizer, hoje a gente está num mundo complexo e nós precisamos respeitar todas as culturas e não oprimi-la em nome da cultura, que seria um contrassenso, né? Quer dizer, em nome dos direitos humanos, ferir os direitos humanos. Essa é a questão que está aqui nesse artigo. Quer dizer, em nome dos direitos humanos, houve feridas feitas aos direitos humanos por ignorância da sabedoria local que já existia, né? Por exemplo, no caso da cultura ameríndia, que tem toda uma sabedoria, toda uma história, toda uma demanda, etc. Né? Então, essa questão do diálogo entre as culturas que é colocado aqui e da importância de olhar para o que vem da reivindicação de um pensamento pluralista, que diz, epa, peraí, você vem com essa demanda de universal, mas aqui já tem muita coisa, e que inclusive foi desrespeitado em nome do universal. Mas nem por isso a gente abre mão da concepção de um mundo comum, de um bem comum, de onde decorre a complexidade desse artigo. Né? Artigo 10. Eu vou passar para o artigo 11. Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração do conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. Quer dizer, é uma educação que teria uma vertente ecosófica, para retomar a palavra do Michel Marfessoli, que pensa a ecologia no sentido de ecologia do espírito, mas que pensa a relação sujeito-ambiente. O saber é feito por um sujeito inserido dentro de um corpo, esse corpo está dentro de um contexto ambiental e tudo isso está interligado e a gente não pode pensar o ser humano simplesmente como um cérebro. É toda essa parte da articulação da racionalidade com a intuição, com a sensibilidade, com o corpo, com o meio ambiente, e a articulação de tudo isso numa formação humana. Por isso que se fala muito em formação integral. Mas o termo integral tem um aspecto meio totalizador, né? Como se a gente tivesse conseguido abarcar todas as dimensões humanas e dito, então vamos para uma... E eu não sei, eu acho que é aí uma questão, né? Uma educação, digamos, que seria uma educação aberta para as várias dimensões do humano e do seu mistério. Né? Artigo 12. A elaboração de uma economia transdisciplinar está baseada no postulado de que a economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso. Uma frase interessante foi dita pelo Américo Sommermann no grupo, na dada hora dos nossos debates, ele disse assim, eu não estou aqui
para me servir, nem ser servido. Eu estou aqui ao serviço de. E é essa questão que a gente poderia retomar em nível de economia. É interessante notar que desde a sua criação, o centro tem funcionado na base do voluntariado e do investimento das pessoas na medida do possível. Muitas vezes a gente trabalha para investir na nossa pesquisa no CETRANS, mas a gente tem trabalhado de forma voluntária e não remunerada, e isso fazem anos e anos. E a cada vez que alguém coordena e que um grupo toma uma coordenação, que seja um grupo de 3, um grupo de 5, um grupo de 8, todo esse trabalho de coordenação do grupo, que é um trabalho imenso, é feito sem remuneração. Eu não sei, eu penso que talvez no futuro a gente precise inventar formas de sair do benevolado para poder ter mais suporte, porque a gente não pode pensar também no 8, nem 8 nem 80 em termos econômicos, né? E, de fato, se ninguém quer tirar proveito da pesquisa, é importante também poder se sustentar quando a gente pesquisa no Brasil. E quando a gente pesquisa áreas tão complicadas, né, como as áreas das ciências humanas, como a psicologia, a sociologia ou a filosofia, que são consideradas áreas bastante marginais, pelo menos pela minha experiência de pesquisadora em filosofia da educação. Então, num próximo vídeo, eu vou falar da questão da sustentabilidade. E esse artigo 12 fala de economia sustentável, no fundo, e de sustentabilidade da pesquisa, né? E não uma pesquisa que esteja ao serviço de um poder econômico e que esteja pronta a exercer qualquer tipo de investimento para explorar uma dada região com benefícios econômicos e sem preocupação ambiental, sem preocupação ética, sem visão do futuro. O artigo 13. A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao diálogo, à discussão, qualquer que seja sua origem, de ordem ideológica, cientificista, religiosa, econômica, política, filosófica. O saber compartilhado deveria levar a uma compreensão compartilhada, baseada no respeito absoluto das alteridades, unidas pela vida comum numa única e mesma terra. Esse artigo é muito importante, ele fala das condições de possibilidade da pesquisa científica. E uma das condições de possibilidade é um espaço neutro, é um espaço, e eu retomo aqui as pesquisas do Roland Barthes sobre o neutro, nas suas aulas do Collège de France, em que ele diz: eu sou apaixonadamente neutro. Quer dizer, falar que a gente é neutro não quer dizer que a gente não toma posição, mas quer dizer que a gente coloca as condições pela neutralidade do diálogo científico para que o diálogo possa ocorrer. Existe uma necessidade de proibição de violência, de retenção dos instintos, de repressão mesmo dos instintos violentos, para que a gente possa ouvir o outro, ouvir o que ele tem a dizer, mesmo se a gente discorda, e poder argumentar, e poder, sem entrar em guerra, e trocar e evoluir entre o que o A pensa e o que o B pensa, como é que a gente pode pensar C, e não dizer A, todo mundo tem que pensar A, ou B, todo mundo tem que pensar B, mas realmente trocar e encontrar essa terceira posição. E para isso existe uma contenção da violência e a necessidade de um espaço neutro, de um espaço sereno, de um espaço tranquilo, para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos.
Artigo 14. Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da atitude e da visão transdisciplinares. É muito interessante aqui a questão dessas três direções. A questão do rigor abre a questão da disciplina do pesquisador, porque existe uma disciplina. E quando a gente é transdisciplinar, não quer dizer que a gente seja indisciplinado, mesmo se às vezes existe uma insubmissão na transdisciplinaridade a uma certa ordem redutora dos humanos a objetos, a máquinas inabitadas. E a disciplina está aí, né? A questão da abertura nos remete à importância do diálogo e à importância, então, do legado filosófico à humanidade, para as ciências. E a questão da tolerância remete à questão da afetividade, quando a gente constrói conhecimento. E é importante a afetividade. Muitas vezes experimentei que quando a gente constrói conhecimento com afetividade, a gente tem mais confiança, a gente tem mais entusiasmo, a gente tem mais alegria em produzir esse conhecimento, de que quando a gente constrói na desconfiança. E eu me lembro uma das perguntas da minha orientadora de doutorado, Elisa Angotti Kosovic, que me disse: Mariana, como seria o mundo sem desconfiança? E eu vou terminar essa fala com essa pergunta da doutora Elisa Angotti Kosovic, desejando a vocês um bom debate e até a próxima vez.